quando se fala em fé, em questões espirituais, é que a gente não examina as Escrituras. E é muito importante esse examinar das Escrituras. Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, Pai, te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, por este privilégio e esta grande oportunidade que mais uma vez nós temos de falarmos do teu amor, da tua palavra, de trazermos, Senhor, através das redes sociais, um pouco de ensino diante daquilo que o Senhor também tem nos ensinado. Tua palavra diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Senhor, eu não quero falar nada de mim mesmo, não devo e não posso, não tenho esse direito, porque a tua palavra diz: ai daquele que acrescentar um i ou retirar um tio desta palavra. Todos os juízos cairão sobre ele. Senhor, que o Senhor nos use agora com graça e com sabedoria, para que este estudo possa trazer luz, possa trazer entendimento para a caminhada espiritual dos teus filhos. Espírito Santo, hoje falaremos muito sobre a atuação do Senhor dentro do capítulo 8. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe. Te pedimos, clamamos, oramos e agradecemos desde já, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Irmãos, olha, não dá para eu cumprimentando, porque eu olho aqui no Instagram, às vezes eu olho lá no Face, às vezes eu olho aqui no Instagram, então eu não vejo as pessoas que vão passando. Então fica um pouco difícil a gente estar cumprimentando todo mundo aí, não dá, tá? Então você me perdoe, mas é muita gente, aí fica complicado. Irmãos, eu quero iniciar hoje o capítulo 8 do estudo do livro de Atos. Se você está chegando talvez aí pela primeira vez, talvez você não acompanhou o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos esses estudos estão na nossa página no YouTube, IEQ Progresso JF. É um canal novo, com poucas visualizações, mas aproveito para te fazer um convite, vá lá, se inscreva, para que você possa estar nos apoiando no nosso canal. Hoje nós vamos estudar sobre o livro de Atos, que é a sequência do nosso estudo, no capítulo de número 8. E eu acho muito precioso o capítulo 8, porque o capítulo 8 ele marca um período muito crítico e duro do cristianismo, mas também ele marca um período de um propósito e de um cumprimento de uma promessa, de uma profecia que o Senhor Jesus deu para a sua igreja. Nós encerramos ontem o capítulo 7, e o capítulo 7 ele se encerra com a morte de Estevão. E quando Estevão ele está para ser apedrejado, já sendo apedrejado, a Bíblia diz que as suas roupas são retiradas e colocadas aos pés de um homem chamado Saulo. E Saulo ele era uma das grandes referências e lideranças daquela época. E quando Estevão, ele no meio do apedrejamento, ele faz uma última oração. Nós falamos disso ontem, está no nosso estudo ontem. Quando ele faz essa última oração, ele ora e pede a Deus que Deus não impute os pecados daquelas pessoas, aquele pecado sobre aquelas pessoas. Na verdade, Estevão intercede para que aquelas pessoas se sintam livres e não culpadas do que aconteceu. Mas interessante que o capítulo 8, que é o que nós estamos estudando hoje, estamos começando a estudar, ele começa dizendo assim: e também Saulo, esse jovem, e também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Quando nós estudamos Atos capítulo 1, no versículo 8, Jesus disse assim: olha, vocês receberão poder
Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Agora a igreja está crescendo, mas ela está concentrada, ela está toda ela concentrada em Jerusalém. Os discípulos estão fazendo a obra ali, as coisas estão dando certo, apesar das perseguições, mas o evangelho precisava expandir. O evangelho precisava romper as fronteiras de Jerusalém e chegar a Samaria, Judeia, confins da terra, Brasil. E qual foi a estratégia? Qual foi a permissão de Deus? O que Deus permitiu foi uma grande perseguição sobre a igreja. Sabe, irmãos, muitas vezes, para que Deus possa cumprir alguns propósitos na nossa vida, Deus precisa mexer na nossa zona de conforto. Muitas vezes, algumas adversidades, algumas lutas, elas servem exatamente para nos incomodar e nos tirar daquela zona de conforto na qual nós nos acomodamos. O próprio nome já diz, né? Zona de conforto. A gente se acomoda, a gente acha que está tudo bem, a gente vai fazendo as coisas de uma maneira muito tranquila. Mas quando Estevão morre, a Bíblia diz que Saulo consentiu nisso, e depois eu vou falar sobre isso. Lá na frente no capítulo 22, você vai ver que Saulo, ele relembra todo o momento da morte de Estevão. A morte de Estevão, ela colaborou em muito, a oração de Estevão colaborou em muito para que esse jovem Saulo pudesse se converter. Mas a verdade é que agora a igreja, ela começa a sofrer uma perseguição muito forte. Os discípulos começam a ser perseguidos, ameaçados de morte, são arrastados pelas ruas. Olha o que a Bíblia diz. E Saulo, versículo 3, assolava. Esse termo assolar, esse verbo assolar, ele tem uma característica na sua tradição original do grego de causar espanto, causar mal, de destruição em massa. Então a Bíblia diz que esse Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava, os prendia nas prisões. Então a igreja, para que ela não fosse presa, para que os discípulos não fossem aprisionados, eles tiveram que fugir. Eles tiveram que ir para Samaria, para a Judeia, eles tiveram que dispersar. Mas isso nada mais era do que o cumprimento de um propósito e uma direção que Deus havia dado. Na verdade, Deus estava no controle até da perseguição. Sabe, irmãos, tem coisas da nossa vida que parece que estão dando erradas. Existem situações que parecem que elas estão totalmente fora do controle. Mas, na verdade, muitas vezes, aquilo é uma permissão de Deus para que a nossa vida possa ter um outro propósito, para que Deus possa nos despertar. Agora, os discípulos são obrigados a se dispersar. Eles tinham que sair. E a única forma que Deus encontrou para que eles saíssem foi a perseguição. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus vai precisar nos levar a situações complicadas para que a gente se encaixe dentro do propósito dele. Você já ouviu um ditado que diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Tem gente, irmãos, que só vai se converter quando estiver num leito de morte. Tem gente que, para entender que Jesus é o Senhor da sua vida, ele vai ter que perder o que tem. Tem gente que, para entender o quanto a sua vida não é nada sem Deus, vai ter que passar por situações que serão completamente desfavoráveis. E esta é uma grande oportunidade que Deus nos dá, de nós entrarmos, encaixarmos dentro do seu propósito. Agora Atos 1:8 estava se cumprindo. A igreja estava indo para todos os lados. Verdade que fugindo, mas estavam indo para poder cumprir este propósito do Senhor. Então o propósito de Deus, ele se cumpre mesmo debaixo de perseguições. Ele se cumpre mesmo debaixo de dor. Então diz aqui na palavra do Senhor que Saulo assolava a igreja pelas casas e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão. A Bíblia diz no versículo 5 que Filipe desceu para Samaria. E quando ele chega na cidade de Samaria, ele começa a
pregar a Cristo, ele começa a pregar a palavra. E diz a Bíblia que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Agora observe, se não houvesse uma perseguição, será que Filipe teria ido para Samaria? Será que Filipe teria descido até Samaria para poder pregar a palavra, para poder ganhar a alma, para poder levar libertação? Ou ele ficaria acomodado lá onde ele estava, em Jerusalém, porque estava tudo dando certo? Às vezes, irmãos, eu vou repetir, às vezes as adversidades da nossa vida são para nos reposicionar dentro do propósito de Deus. Quando você passar por uma luta, por uma adversidade, antes de você murmurar, blasfemar, querer abandonar o Senhor, querer deixar a sua fé, procure saber de Deus o que Deus quer da sua vida. Procure saber o que Deus quer através daquela adversidade. Qual é o propósito de Deus na sua dor? Nós estamos enfrentando aí uma pandemia, muita gente sendo privado de tantas coisas. O que Deus quer de nós? Irmãos, a igreja, de uma forma, não vou falar de outros países, claro, mas a igreja, de uma certa forma, a igreja brasileira, ela está passando por uma adversidade, ela está passando por um monte de situações. Agora, até que ponto Deus não está colocando isso no lugar? Até que ponto Deus não está mostrando para as pessoas a forma errada, como muitas vezes o evangelho estava sendo pregado, a forma errada, como muitas vezes as coisas estavam sendo direcionadas, e eu vou tocar num ponto aqui hoje, problemático, mas eu vou falar, fique ligado aí porque eu vou falar. Então diz a palavra do Senhor que Filipe desce para Samaria, e quando ele chega lá e começa a pregar, a Bíblia diz que uma multidão começa a ouvir a palavra e começa a segui-lo. Por que a multidão começa a seguir? Primeiro, porque ele pregava a palavra. Segundo, os sinais, diz a Bíblia, os sinais que ele fazia despertavam as pessoas. Escute, as pessoas seguiam a palavra. Viam os sinais, mas seguiam a palavra. Tem gente que está indo para a igreja atrás dos sinais e não atrás da palavra. Nós não podemos ir a Deus por causa de sinais. A Bíblia diz que se a nossa esperança com relação às coisas espirituais, a nossa vida, ela se resume às coisas desse mundo, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Se eu vou posicionar a minha fé, a minha crença, naquilo que eu recebo para a minha vida material, a Bíblia diz que eu sou o mais miserável dos homens. Eu preciso buscar Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Eu preciso buscar o Senhor e as outras coisas Deus vai acrescentar. Quando ele chega em Samaria e ele começa a pregar aqui a palavra, olha, a Bíblia diz de uma forma claríssima, e as multidões, versículo 6, quem chegou depois, capítulo 8, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que o Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os demônios saíam clamando em alta voz, paralíticos, coxos eram curados. Versículo 8 diz, e havia grande alegria naquela cidade. Para que aquela alegria chegasse, para que aquela libertação chegasse, uma perseguição se levantou. Mas Deus permitiu. Agora ele está pregando, as pessoas estão se convertendo, agora as pessoas estão aceitando Jesus, os demônios são expulsos, os enfermos, os paralíticos são curados. A Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade, mas nós temos uma lição preciosa aqui. E eu quero que você preste muita atenção no que você vai ouvir. Estava ali, havia em Samaria, um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica. Tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Havia em Samaria um homem que ele usava das magias para poder enganar as pessoas. Eu quero que você entenda, irmãos, que o poder espiritual,
a forma de manifestar poderes espirituais não estão somente em Deus. A Bíblia diz que Satanás também faz sinais. O diabo também faz sinais. Mas nós temos que saber dentro de que contexto as coisas acontecem, para nós sabermos se o que nós estamos vendo é de Deus ou não é de Deus. Se procede do Senhor ou se não procede do Senhor. Porque a Bíblia diz que agradar dois senhores não vai dar. Ou nós vamos agradar um e aborrecer o outro, ou agradar o outro e aborrecer um. Ninguém pode agradar dois senhores. Havia um homem ali que ele iludia, enganava as pessoas e ele era respeitado, porque ele tinha um dom, ele usava magia, ele usava magia, para poder enganar as pessoas. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele como se ele fosse uma grande virtude de Deus. E ele ficava ali, diz a Bíblia, versículo 11, atendiam-no a ele porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então escuta o que eu vou dizer para você, porque o que eu vou te falar aqui é algo que eu sei que pode me trazer algumas críticas, mas olha, irmãos, eu não estou muito no tempo de ligar para críticas, não. Esse tempo na minha vida já passou. Mas eu quero que você escute o que eu vou te falar. Cuidado, porque Satanás ele engana e engana muito bem. Cuidado, porque o diabo usa pessoas que vão aparentemente se manifestar como se fossem extremamente usadas por Deus. Mas você precisa avaliar tudo dentro do conceito bíblico. A única coisa que pode te trazer revelação e luz é isso aqui. Se aquilo que é pregado e é feito não condiz com a palavra de Deus, nós temos que repudiar. A Bíblia diz que ainda que vier um anjo do céu, pregando um evangelho que vá além desse, pregando algo que saia das páginas da Bíblia, a Bíblia diz que esse evangelho é maldito, é anátema, é mentiroso. Ah, mas foi um anjo, é maldito. Ah, mas um ser superior apareceu. Está pregando algo fora da Bíblia, é anátema, é maldito, é enganador. Tem o contexto e o intuito de destruir a vida das pessoas. Nós precisamos pedir a Deus conhecimento bíblico, porque a verdade liberta. A Bíblia fala sobre falsos cristos, falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinamentos. A Bíblia fala sobre o diabo se disfarçando em anjo de luz. A Bíblia fala sobre ele vindo para enganar, se possível, até os escolhidos. A Bíblia diz que esse Simão, que enganava, que iludia as pessoas, a Bíblia diz que esse Simão, ao ouvir e ver aquilo que Filipe ensinava, a Bíblia diz assim, versículo 2, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino, do nome de Jesus, o que Filipe pregava? O reino e o nome de Jesus. Era o reino e o nome. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, pregador não tem que inventar, irmão, nós temos que pregar salvação, ponto final. Nós temos que pregar o nome poderoso de Jesus. Nós temos que pregar a mensagem simples do Evangelho. É o reino, porque é para lá que nós vamos. Então nós temos que ter o conhecimento do lugar para onde nós vamos. Não tem que ficar inventando. Não tem que ficar usando atrativos para poder atrair as pessoas pela cobiça, pela ganância, pela avareza. Irmãos, as pessoas estão sendo hipnotizadas. Eu acho que Deus está parou também a igreja, para que os pastores, nós todos, pudéssemos fazer um meia-culpa. O que nós estamos pregando para o povo? Estamos pregando a placa da igreja, a denominação, estamos pregando a nós mesmos, porque agora nesse tempo, igreja está fechada, pastor quase não pode dar assistência, irmãos, cultos a maioria são online. Será que nós estamos preparando o povo para servir a Deus ou para seguir a nós? Nós estamos preparando o povo para quê, irmãos? Para seguir uma denominação, para seguir um pastor, para seguir uma filosofia, uma ideologia?
Ou nós estamos trabalhando pelo reino, para o reino, apresentando Cristo para as pessoas, apresentando o Senhor, apresentando o Salvador, o único que tem poder para salvar e transformar as nossas vidas? Aleluia! A Bíblia diz que Filipe, ele pregava a palavra, ele pregava o nome de Jesus, ele pregava o reino, as pessoas se batizavam, eram homens, mulheres, se convertendo, batizando. Agora olha o que diz o versículo 13. E creu até o próprio Simão. Sabe o Simão mágico? Sabe o Simão que enganava as pessoas? Sabe o Simão que iludia as pessoas? Até ele creu. Calma lá. Segura aí. Segura aí. Até ele creu. E diz a Bíblia que creu, versículo 13, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Preste atenção, queridão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele ouviu, viu os sinais, creu, se batizou e decidiu ficar ao lado de Filipe. Eu pergunto para você, que testemunho lindo, sim ou não? Hein? Que testemunho fantástico. Um mágico enganador ouve a sua palavra, se converte, crê, se batiza e decide virar para você e falar assim: meu discipulador, eu quero andar com você, eu quero aprender com você, eu quero caminhar contigo. Meu irmão, você vai contar esse testemunho para todo mundo, você vai soltar foguete, você vai falar: cara, que bênção, como Deus é bom, esse cara agora está comigo, olha aí, esse cara é respeitado, todo mundo conhece ele, vai ser um testemunho fantástico. Irmão, só que não. Porque o fato de alguém crer e até ser batizado, nem sempre significa que essa pessoa nasceu de novo. E quando uma pessoa crê, se batiza, mas não converte, a sua permanência com o Senhor, ela será ela será temporal. Ela será de curto prazo ou até longo, mas ela tem um prazo para se manifestar. Uma pessoa que crê, batiza, mas não converte, ela não vai permanecer. É por isso que a Bíblia diz que o ímpio não consegue permanecer na congregação do justo. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque crê, a Bíblia diz que até o diabo crê. Se batizar, qualquer pessoa pode batizar. Agora, nascer de novo não é obra de pregador, não é obra de placa, não é obra de igreja. Nascer de novo é obra do Espírito. E só o Espírito Santo pode gerar um novo nascimento em alguém, se esse alguém abrir o seu coração de verdade para Deus. Uma pessoa pode ir para a igreja, ela pode crer, ela pode até acreditar, ela pode até saber que é verdade, ela pode até saber. Eu costumo dizer que tem pessoas que se convencem da verdade. Ele sabe o que é a verdade, ele está convencido da verdade, ele só não está convertido nessa verdade, ele não nasceu de novo. O velho homem não morreu, a velha natureza não morreu, o seu eu ainda vive dentro dele, a velha natureza ainda grita dentro dele. Então escute, até, versículo 13, até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais, as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Irmãos, Deus não está preocupado com quão estarrecido você está de ver o reino, o quanto você está estarrecido de ver a obra de Deus, você chorar. Deus está preocupado com aquela transformação que vai te fazer ser um novo homem, uma nova mulher de verdade, transformado, lavado, remido, e não alguém que vai servir ao Senhor por um tempo e depois vai esquecer tudo que ele fez. Vai servir ao Senhor por um momento e depois vai abandonar. A Bíblia diz que os apóstolos, versículo 14, os apóstolos, pois,
que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Irmãos, a notícia chegou do que estava acontecendo em Samaria. A notícia chegou aos ouvidos de Pedro, de João, que lá em Samaria, muitos estavam crendo, muitos estavam aceitando Jesus, muitos estavam batizando. Aí o que Pedro e João fizeram? Foram para Samaria. Diz a Bíblia que quando eles chegaram lá, eles foram lá para orar, para eles receberem o Espírito Santo. Então a Bíblia diz aqui, no versículo 17, no 16 diz que sobre nenhum deles ainda vinha o Espírito Santo. Aí no 17 diz que eles chegaram, impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqueles homens começaram a falar em línguas. Aqueles homens foram cheios do poder de Deus através da imposição das mãos. Quando Simão viu isso, olha o que aconteceu. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Quando Simão viu a oportunidade de ganhar um dinheiro em cima de um dom, ele tentou comprar esse dom. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Toda pessoa que não nasceu de novo e não converteu de verdade, ela olha para Deus, para a sua obra, para o seu reino, como um negócio. Ele vai na igreja só para ser curado, ele vai na igreja só para ser liberto, ele vai na igreja só para Deus abrir a porta, ele vira pastor só para poder ter um salário, só para poder abrir uma igreja. Ele vê a igreja, ele vê o reino, ele vê o dom como negócio. Ele não vê a obra de Deus como um reino, ele vê como um negócio. Foi isso que aconteceu com Simão. Ele creu, ele batizou, mas quando ele viu que pela imposição das mãos as pessoas recebiam um dom e falavam em língua, ele ficou tão maravilhado que ele chamou os apóstolos e falou assim: olha, eu dou dinheiro a vocês. Me ensina. Eu quero comprar esse dom. Como é que eu faço para ter esse dom? Irmãos, um dia, um certo Judas vendeu Jesus por algumas moedas. E Pedro viu exatamente o que aconteceu com Judas. E Pedro disse para ele assim: olha, o teu dinheiro seja contigo. Meu irmão, as bênçãos e promessas de Deus, elas não são compradas. Meu irmão, toda pessoa que vê a obra de Deus como um negócio, eu vou te falar o que Pedro falou para ele, eu vou ler. Essas pessoas não têm parte com o reino de Deus. E você como ovelha, você precisa ter essa sensibilidade para saber quem você segue. A partir do momento que as coisas começam a soar como um negócio, é importante que você tenha o discernimento disso. É importante que você entenda que as coisas do Senhor, elas não são compradas. O Senhor dá a quem Ele quer. O dom é algo que Deus dá. Ninguém é dono de dom. Ah, mas os apóstolos colocaram as mãos e as pessoas receberam. Sim, porque eles estavam cheios. E você dá o que você tem. Irmão, cada um dá o que tem. Na noite que Jesus... Não foi isso a ceia ontem? Não é isso que a gente fala toda a ceia? Embora ontem eu não citei tanto isso. Falar nisso, eu quero agradecer aos irmãos. Nossa, foi lindo o nosso dia ontem. Foi lindo o nosso dia, irmãos. Mais de 400 pessoas tomaram ceia ontem na igreja. Foi fantástico, durante todo o dia, foi lindo. E hoje eu já dei ceia lá, e quarta que vem eu vou dar ceia agora de novo. E sexta eu vou dar ceia de novo, vai estar lá. Irmãos, você dá o que você tem. A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, o cálice, entregou e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Meu irmão, cada um dá o que tem. Quando no meio das suas perseguições você dá o fel, o amargo, quando você dá a ira amarga, você está apenas oferecendo o que você tem. Você está se autodescobrindo através do que você está dando. Irmãos, os discípulos colocaram as mãos e as pessoas receberam sim
o Espírito Santo, porque eles estavam cheios. Agora, Simão não tinha o Espírito Santo, Simão não tinha nada disso, mas ele queria o dom porque ele queria ver dinheiro, ele queria ver no reino algo como se fosse um negócio. Aí ele disse assim, cara, eu quero comprar, eu dou dinheiro para vocês aqui, ó, eu dou X, a Bíblia não fala quanto. A Bíblia diz que Pedro disse para ele assim, olha, disse-lhe Pedro, o teu dinheiro, versículo 20, seja contigo para perdição. Irmãos, quem vê o reino como um negócio, ele está debaixo de uma perdição. O reino não é um negócio. Seguir a Cristo não é uma banca de apostas. Seguir a Cristo não é uma banca de trocas. Seguir a Cristo é uma entrega, é uma renúncia, é um negar a si mesmo, é um abrir mão da sua vida, é abrir mão dos seus prazeres, das suas vontades. A Bíblia diz, o Senhor disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Pedro falou com ele, olha, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte, tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Sabe o que Pedro falou com ele? Você não tem nada a ver com isso aqui, Você não tem nada a ver com Deus. Você creu, você se batizou, mas você nunca foi do Senhor. Você creu, você se batizou, mas você nunca se converteu. Você nunca foi um homem de Deus, um cidadão do céu, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Irmãos, o que adianta eu crer, porque o diabo também crê, me batizar, porque qualquer um pode fazer isso, mas eu não ter parte com a palavra? Eu não ter participação naquilo que são as promessas do Senhor? O que adianta, irmão? O que adianta? Sou pastor, estou pastoreando, estou na igreja, mas não tenho parte com Deus, no final eu vou para o inferno. No final, toda a minha vida não valeu de nada. A Bíblia diz o que adianta ganhar o mundo todo e depois perder a sua alma. Olha a verdade que Pedro jogou na cara de Simão. Você não tem parte nenhuma com essa palavra, cara. A sua atitude, ela só demonstra o vazio que está dentro de você, que nunca foi ocupado por Deus. Irmãos, o que nós fazemos reflete bem a nossa fé. A forma que nós vivemos, ela atesta que nós temos parte com Deus. Ela nos denuncia como filhos e servos de Deus de verdade. Será? Pedro disse para ele, tu não tens sorte, parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Uma pessoa que tem um coração reto diante de Deus não busca os seus interesses. Ele busca primeiro o reino. Uma pessoa, meu irmão, que é reto, o seu coração é reto diante do Senhor, ele não vê o reino, ele não vê as coisas de Deus como uma oportunidade de negócio. Ele quer servir. Ele quer ser apenas um instrumento. E o que me chama a atenção é que Deus desnuda o nosso coração diante dos homens. Eu tenho visto pessoas que se esforçam para tentar provar que são de Deus. Eu tenho visto pessoas que fazem força para tentar fazem força para tentar provar que são de Deus. Mas as suas obras a cada dia denunciam quão longe de Deus essas pessoas estão. Quão distante de Deus essas pessoas estão. A Bíblia diz que Simão disse para ele, o teu coração não é reto diante de Deus, e no 22 diz assim, arrependa-te, arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Peça perdão a Deus, se arrependa
de você ter pensado em pensar em comprar, de você ter passado pela cabeça comprar um dom, de usar as coisas de Deus como um negócio, uma oportunidade. Se arrependa e peça perdão. Agora olha que coisa absurda. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Você consegue pegar alguma coisa aí? Você consegue perceber um problema gravíssimo aí? Pedro vira, Pedro vira para Simão e diz para ele: Simão, arrependa-te, cara. Você não tem sorte, você não tem parte na palavra. O seu coração não é reto diante de Deus. Você está tentando negociar as coisas espirituais. Você está longe de Deus. Se arrependa e peça perdão para que o seu pecado seja perdoado. Quando Simão ora, quando Simão vai abrir a boca, o que é que ele fala? Ora você por mim, para que nenhuma dessas maldições venha sobre mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fico muito bravo. Vou contar um segredo. Não estou na igreja, estou na internet, vou contar um segredo. Se tem uma coisa que me deixa irritado e bravo, é quando alguém me procura e pede uma oração para que a pessoa se livre de um problema, de uma situação difícil, que a pessoa se livre de uma maldição, se livre de um laço, mas ela é incapaz de ela mesma orar e dizer: Deus, eu estou no erro, eu estou no pecado e eu preciso do teu perdão. Ao invés dele orar e pedir perdão, ao invés dele orar e pedir perdão, se prostrar, sabe o que ele faz? Ele vira para Pedro e fala: ora por mim, para essas pragas não virem sobre mim, para essas maldições não virem sobre mim. Ele não queria arrepender não, irmão. Ele só queria ficar livre de alguns juízos. Mas na verdade ele não queria em momento nenhum se arrepender da vida que levava. Existe um grupo de pessoas, irmãos, que creem, se batizam, que estão dentro da igreja, mas não se arrependem dos seus pecados. Não há um arrependimento sincero. Meu irmão, já foi quase 40 minutos, está acabando. Eu estou no meio do capítulo. Não há um arrependimento verdadeiro. Não há um arrependimento sincero que gere a presença de Deus. A presença de Deus na vida da pessoa. Meu Deus, tem misericórdia. Esse homem não pediu perdão, não quis se arrepender. Ele só não queria que juízos viessem sobre ele. Irmão, você está preocupado em se arrepender e mudar de vida ou está preocupado em não ter juízos na tua vida? Porque quem serve a Deus por medo do inferno não é merecedor do céu. Quem serve a Deus por medo do inferno não merece o céu. No céu não vai entrar quem tem medo do inferno. No céu vai entrar quem ama o Senhor. Quem se arrependeu. Quem nasceu de verdade na presença do Senhor. Arrependa-te. Não, ora por mim, para que nenhuma dessas maldições venha sobre mim. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. Agora olha que bênção. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Irmã, depois eu falo com você sobre isso. A irmã está dizendo que está preocupada com a sua salvação. Depois eu vou conversar com a irmã no privado sobre isso, tá? Amanhã ou depois eu te chamo. Amanhã deve dar, eu te chamo. Se eu não te chamar, a irmã me lembra que eu te chamo para a gente conversar sobre isso. A Bíblia diz que o anjo chegou para Filipe e disse: levanta-te, desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O evangelho estava bombando em Jerusalém. O anjo chega para Filipe e diz: levanta, desce para Gaza, para o caminho do deserto. A Bíblia diz que Filipe levantou-se e foi. Quando você está cheio do Espírito Santo,
você não faz o que você quer, você faz o que o Senhor te manda. Ainda que o que Ele te mande fazer não é o que você queira. Ainda que o que Ele te mande fazer vai contra toda a probabilidade racional e humana. Poxa, Deus está me tirando de Jerusalém, onde o Evangelho está bombando, onde vidas estão se convertendo, e Deus está me mandando para um lugar deserto, onde não tem nada. Mas sabe o que Ele fez? Não questionou e foi. Porque homens cheios do Espírito Santo não questionam, apenas obedecem. Quando questionam, questionam com temor, mas sempre prontos para tentar entender e obedecer. Então a Bíblia diz que ele levantou e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. O cara tinha ido para Jerusalém, era um homem importante, era um mordomo de uma rainha que cuidava dos negócios dela. Ele foi a Jerusalém para uma adoração. E ele agora estava voltando de Jerusalém, voltando da adoração. E quando ele está voltando da adoração, a Bíblia diz que regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E a Bíblia diz que Filipe correndo, o Espírito disse para Filipe, chega-te e junte a esse carro. Irmãos, como é bom ser guiado pelo Espírito, né? Ele vai te mostrando passo a passo o que você vai fazer. Filipe encosta no carro, e quando Filipe encosta naquele carro, não dá para eu discorrer muito sobre isso aqui, por causa do tempo. A Bíblia diz que, correndo Filipe, ouviu que ele lia o profeta Isaías e perguntou para ele, você entende o que você está lendo? Sabe qual foi a resposta dele? Como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Como eu vou entender se não tem quem me ensine? Irmãos, o cara estava indo a Jerusalém, voltando de uma adoração, e não conseguia entender sequer um texto clássico da Bíblia, que era o livro de Isaías. Tem gente que vai à igreja, irmãos, participa dos cultos. Se você perguntar para ele o que ele entendeu, o que aquilo foi significante e relevante na vida dele, ele vai dizer que nada. Que apenas foi lá e conheceu mais um pouco da Bíblia. Que agora ele sabe citar mais um texto. Quando o Filipe pergunta para ele, você entende o que lê? Sabe o que ele disse? Não. Como eu vou entender se ninguém me ensinar? E ele rogou, ele suplicou, ele pediu a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Sabe o que eu acho fantástico nessa palavra? Aquele moço era ensinável. Ele era um homem bem, era um homem rico, era um homem de posses, de um bom cargo. Quando encostou um cara do lado dele, que ele nem sabia direito quem era, perguntou se ele estava entendendo a palavra, sabe o que ele falou? Não, cara, eu não estou. Eu preciso que alguém me ensine. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente não está entendendo alguma coisa, mas a gente precisa mostrar que está. A gente precisa dar uma de superior. Não, eu sei, não precisa que ninguém me ensine. Eu já conheço, deixa comigo. Eu sei que eu sei, claro que eu sei, você acha que eu não sei? A gente às vezes tem vergonha de assumir que certas coisas a gente ainda não sabe. Eu me lembro de algumas situações que já aconteceu comigo, uma delas recente, quando uma irmã foi me pedir um conselho na igreja, tem pouco tempo, não mais do que 1 ano e meio. E quando ela me pediu um conselho, eu disse para ela, irmã, eu não sei o que te vou dizer. Eu não tenho um conselho para você. Eu vou orar e vou pedir a Deus uma direção, mas eu não tenho um conselho para te dar. Naquele momento eu poderia ter dado um conselho qualquer, eu sou pastor. Eu vou deixar de dar um conselho para a irmã? Vou dar o que eu penso, vou falar o que eu acho. Eu sou espiritual, sou de Deus e com certeza Deus vai usar minha boca. Não, irmão. Quando eu não tive convicção que era um conselho que ela precisava, que eu não sabia o que aconselhar, eu me calei. Eu me calei e disse para ela, eu vou orar. E se Deus me der uma direção, eu falo com a senhora. A irmã está na igreja até hoje. O conselho que ela queria, Deus deu a ela, num culto, numa palavra. E ela tomou a decisão. Porque o nosso Deus é vivo e fala. Amém? Quando o Filipe sobe naquele carro, ele estava lendo a respeito da crucificação de Jesus. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Estava falando do sacrifício de Cristo, estava falando da morte do Salvador. Irmãos, como alguém pode adorar a Deus sem entender que Jesus morreu por ele? Como alguém pode dizer que ama a Deus e não entender o que Cristo fez? Não reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida?
E aí, quando ele começa a ler e começa a pregar, diz o versículo 35, então Filipe abriu a sua boca e começou nessa escritura a ensinar a ele a respeito de Jesus. E indo eles caminho, chegaram ao pé, alguma água que tinha lá, e o eunuco disse, aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse, nada, é lícito se você crê de todo o coração. Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, e a Bíblia diz que ambos desceram as águas e ele foi batizado. Irmão, quem crê de verdade, está doido para batizar. Quando o eunuco ouviu a explicação, que aquilo era Jesus, que Jesus tinha vindo, que ele era o Senhor, que ele era o Salvador, ele viu uma água, ele falou, para o carro agora, comitiva, para. Eu imagino Filipe levando um susto, e ele disse para Filipe, aqui tem água. O que impede eu ser batizado? Com certeza Filipe falou para ele, que aquele que crer e for batizado, seria salvo. Com certeza ele perguntou o que era o batismo. E Filipe ensinou para ele que o batismo era a morte do velho homem, que o batismo era uma renúncia pública da velha criatura, era um nascer em Cristo, era assumir uma nova identidade espiritual. Quando ele ouve isso, seu coração queima e ele diz, eu quero ser batizado agora. Eu quero ser batizado agora. Está aí a água, tem água aí. O que impede? Filipe disse nada. Você crê de todo o seu coração? Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que ele morreu para meus pecados serem perdoados. Eu creio que ele é o meu Salvador. Eu creio que ele é aquele que morreu para me dar a vida eterna. Eu quero ser batizado. Filipe falou, então é agora. A Bíblia diz que os dois foram lá e desceram as águas. Qual o curso de batismo que o eunuco fez? Nenhum. Ah, pastor, por que a gente faz? Porque a gente tem uma oportunidade de ensinar um pouquinho mais as pessoas. Mas quando uma pessoa tem um encontro real com Jesus, a sua vida é transformada imediatamente. A transformação é sincera. A pessoa logo quer batizar, a pessoa logo quer se render ao Senhor, a pessoa quer logo dizer para todo mundo, eu agora sou de Jesus. Tem pessoas que estão servindo a Deus há anos e nunca se batizaram. Há anos e nunca se renderam ao batismo. Nunca se renderam de fato e de verdade ao Senhor. Cadê a cadeira? Tem não? Nunca de fato se renderam ao Senhor. Então diz o texto que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais o eunuco e jubiloso continuou seu caminho. Irmãos, esse é um ponto muito forte. De alguma forma o Espírito Santo levou Filipe de uma forma súbita para um outro lugar. E o eunuco, irmão, seguiu a sua caminhada, continuou o seu caminho, só que agora crendo e levando uma vida reta diante do Senhor. Nós temos 3 pontos nessa palavra para que nós possamos encerrar. Nós temos 3 princípios aqui que nós podemos usar para encerrar o nosso estudo. O primeiro princípio, a perseguição da igreja. Uma igreja que teve que ser perseguida para que se encaixasse naquilo que Deus tinha orientado a ela. Perseguição aí gerou morte, prisão, mas pôs a igreja no centro do propósito de Deus. Segundo princípio, a obra e o reino de Deus não são comprados. Ninguém compra as bênçãos e promessas do Senhor. Elas são dom de Deus e Deus dá a cada um segundo o seu propósito. Nós precisamos, e precisamos muito, buscar Deus em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas. Cuidado para que a gente não admire o Evangelho, a gente goste da igreja, a gente goste da palavra pastoral, a gente ame os louvores a ponto até de também cantar, mas que não haja em nós uma verdadeira transformação e um verdadeiro novo nascimento. Porque se esse novo nascimento não vier, é uma questão de curto tempo, os nossos interesses vão nos tirar do caminho do Senhor. Quem não nasceu de novo, o amor a essa vida, o amor ao dinheiro, o amor à vaidade,
o amor aos prazeres desta vida, as vantagens desta vida vão tirá-lo da sua aliança, do seu propósito e da sua fidelidade. Só vai ficar firme e de pé aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Simão iludia e enganava as pessoas. Começou a andar atrás de Filipe porque começou a ver coisas lindas que o atraíram. Se o que te atrai não é Cristo, e sim o que Ele pode te dar, você está fora do propósito do Senhor. Você está fora do foco. As igrejas hoje estão oferecendo coisas para as pessoas irem para a igreja conhecer Jesus. Essa é uma ordem errada. Você precisa conhecer Jesus e os sinais seguirão você. Os sinais te seguirão. Quando ele buscou a mágica, não deu certo, foi atrás dos discípulos, viu o dom, eu pago, eu quero. Não, você não tem nem parte com esse negócio. Acho bom você se arrepender, porque senão o negócio vai ficar feio pro seu lado. Nem assim ele quis se arrepender. E lá na frente, ele se tornou um perseguidor também da igreja. Lá na frente, Simão se tornou um perseguidor da igreja. Inclusive um grande opositor de Pedro. Um grande opositor de Pedro. E o terceiro e último ponto, que o nosso horário acabou. E o terceiro e último ponto. Um profeta, um servo, um discípulo de Deus. Ele tem que estar pronto para deixar tudo para cuidar de uma pessoa. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. Deus tirou Filipe de Jerusalém para levar no caminho de um deserto, para pregar o evangelho para uma pessoa e batizar uma pessoa. Que o nosso coração queime, não por coisas, mas por almas. Que o nosso coração queime por almas. Que você tenha prazer em abrir a tua boca para ganhar almas. Que você seja um instrumento de Deus para ganhar almas. Que você seja sensível à voz de Deus, para que Ele te leve a uns lugares onde há uma alma sedenta, ensinável, de coração aberto, esperando só um pregador falar do amor de Deus para ela. Se Filipe não fosse, talvez esse etíope não se convertesse. Mas graças a Deus, Filipe era um homem de Deus e sensível ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo dirija a minha vida. Que o Espírito Santo dirija a sua vida. Que sejamos sensíveis à voz do Senhor. Que a gente possa dizer isso de verdade. Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa. Seja feita a tua vontade e não a nossa. A do Senhor e não a nossa. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos falar sobre o texto bênção, a conversão de Saulo. A conversão de Saulo. Amém? Deixa eu orar por você. Passa rápido, né, irmão? 55 minutos. Estou olhando aqui, ó, no reloginho do computador. 55 minutos. Parece que nós começamos tem 10 minutos. Parece que tem 10 minutos. Deixa eu orar por você. Quero agradecer, tá, irmãos, o carinho, a presença dos irmãos. Não vamos desanimar, não. Amém? Não vamos parar, não, tá bom? Vamos continuar. Amanhã, Atos, capítulo 9. Deixa eu orar por você, para que Deus possa abençoar a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque eu creio que esses estudos, eles têm sido preciosos. E de alguma forma o Senhor tem uma promessa muito relevante para nós. Sabemos, Pai, que a igreja tem vivido dias difíceis, e não só a igreja, todos nós temos vivido dias difíceis, de incertezas. E muitas vezes, Senhor, este é um grande momento que nós temos de reposicionar a nossa vida e a nossa fé. Senhor, que o estudo dessa noite possa nos trazer, Pai, para o centro da Tua vontade. Que no final de tudo isso a gente possa entender, meu Deus, o quão precioso é a Tua palavra e o quanto nós precisamos de Ti. Enquanto um se converteu de verdade, peregrinando numa jornada no deserto, o Senhor enviou um discípulo para pregar para ele, e ele se converteu de verdade. Um outro creu, batizou, mas na verdade o seu coração nunca foi transformado.
e por isso ele não tinha parte com a tua palavra, não tinha a parte com as tuas promessas e estava totalmente entregue ao juízo do Senhor. Senhor, nos livre de ter um coração como o de Pedro, um coração que se aproxima de ti, Pai, só para buscar interesses, que só vai na igreja quando está passando por lutas, que só faz orações quando estamos passando por apertos, que só vê na igreja, na fé, nas orações, a oportunidade de levar vantagem, de conquistar alguma coisa na sua vida, mas que quando a conquista vem, a pessoa logo se esquece do Senhor. Senhor, nos livre de ter esse coração imperfeito, e que a cada dia, Senhor, o nosso coração se torne como o coração desse eunuco, sedento e ensinável para receber a tua palavra. Que nessa noite o Senhor abençoe cada vida e família que nos ouve, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus nos dê esse coração ensinável, em nome do Senhor Jesus.